A inteligência artificial estava de fato me emburrecendo. Eu decidi voltar a fazer vídeos mais longos, conteúdos mais densos, não só aqui para o YouTube, como para outras redes sociais que eu também produzo conteúdo com um único objetivo: me colocar no processo de novo de desenvolver a minha capacidade de pensamento, de raciocínio, de desenvolver ideias. Eu percebi, principalmente nesse último ano, que essa capacidade que eu tinha de desenvolver as ideias, ela foi ficando um pouco adormecida. E até mesmo no meu dia a dia, numa conversa ou numa apresentação que eu tinha com o cliente, a minha capacidade de raciocínio, ela começou a ficar menor. E as ideias que eu tinha, os insights que eu tinha, a linha de raciocínio que eu conseguia desenvolver, ela começou a ficar limitada e eu comecei a me sentir travada. Uma das coisas que eu fiz foi abrir os meus vídeos aqui do YouTube de quando eu comecei a gravar os vídeos e ainda não tinha inteligência artificial, na verdade tinha, estava recém chegando a inteligência artificial, mas não era na proporção que é hoje. A gente estava recém conhecendo o chat GPT, entendendo como conversar com ele, e ele ainda não criava sites, roteiros, conteúdos e automatizava praticamente a nossa vida inteira. E olhando esses vídeos, eu percebi que eu conseguia construir uma linha de raciocínio, eu conseguia construir um roteiro de vídeo, eu conseguia ter ideias, ou pelo menos sentar na frente do computador e pesquisar dentro do próprio YouTube por ideias, olhar outros vídeos e ver o que eu achava daqueles vídeos. Eu conseguia fazer uma pesquisa, eu conseguia tirar um tempo para fazer algo que iria me desenvolver. E olhando esses vídeos, eu entendi que o que estava faltando, talvez, é justamente que a parte mais importante desse processo estava sendo delegada para uma inteligência artificial. Então, se antes eu entrava no YouTube e eu pesquisava por modelos de vídeo para eu conseguir achar um título legal, um tema legal ou o que as pessoas estavam querendo ouvir, e depois eu sentava e eu mesma escrevia o roteiro e os tópicos desse vídeo, depois eu mesma entrava no meu Canva e eu fazia a capa que iria para o YouTube, eu entrava no YouTube, subia o vídeo, subia a capa, escrevia uma descrição e postava. Agora esse processo, ele estava praticamente 80% automatizado. E a única coisa que eu precisava realmente fazer era sentar na frente da câmera, olhar para o meu roteiro e falar o que estava escrito nele. Embora isso seja muito tentador, e a gente até use a desculpa de mas economiza muito tempo, mas facilita muito a vida, e eu super concordo com isso, esse fato de eu não estar mais desenvolvendo essa área estava me prejudicando em pontos que não podem ser prejudicados. Primeiro, porque eu trabalho com isso. Eu vendo o meu repertório, eu vendo a minha capacidade de ter ideias, de conseguir conduzir uma conversa. E segundo ponto, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que gosta de estudar, que gosta de ver assuntos, que gosta de sentar e realmente pesquisar e me dedicar a criar um vídeo com tudo que eu tenho. E se for preciso, eu adio 3, 4 dias, mas eu vou fazer aquilo ali com tudo que eu tenho e dando o meu máximo. Eu sou essa pessoa. E foi assim que eu percebi que a inteligência artificial estava me emburrecendo, fazendo com que as minhas maiores qualidades, os meus dons, estivessem simplesmente adormecendo. E eu ouso dizer que até mais do que isso, porque aquela pessoa que eu era quando eu sentava e gravava vídeo era uma pessoa muito mais entusiasmada, muito mais apaixonada, que tinha muito mais vontade de fazer as coisas. E parece que mesmo com a inteligência artificial fazendo todo o processo para mim e facilitando todo o processo, eu estava muito menos motivada a sentar, olhar o meu roteirinho e só falar o que eu tinha que falar no vídeo. Eu perdi essa motivação, eu perdi a capacidade de realmente me envolver emocionalmente com o que eu estava fazendo. Esse vídeo, ele não tem o intuito de abominar as inteligências artificiais, ele não tem o intuito de ser contra uma inteligência artificial ou de delegar coisas operacionais para a inteligência artificial. Mas eu acredito muito, e principalmente porque eu passei por esse processo, que é muito importante a gente entender o que é operacional e o que é estratégico.
o que pode ser delegado para uma inteligência artificial e o que não pode, simplesmente porque é humano. E uma IA não conseguiria ter esse atributo humano, que a gente não pode delegar para a inteligência artificial pontos que só nós conseguimos desenvolver em nós mesmos. A gente não pode delegar uma ideia, um sentimento, uma maneira de fazer as coisas. A gente pode sim delegar a capa que vai no vídeo do YouTube, mas eu não posso delegar o conteúdo que eu vou falar, as palavras que vão sair da minha boca, a linha de raciocínio que eu vou construir para conseguir entregar a mensagem que eu, como ser humano, quero passar para outro ser humano. São nesses detalhes que você começa a desconectar quem você é da realidade, que você começa a se perder no meio de tanta coisa e de tanta informação, que você muitas vezes não só emburrece na questão intelectual, mas que você também começa a se tornar uma pessoa apática, que você perde a vontade de fazer as coisas, a emoção, que você delega pensamentos simples, tomadas de decisões que eram para ser suas e que não eram para ser delegadas para uma inteligência artificial, que você devia parar e pensar sobre isso e tomar as suas próprias decisões. Eu sou muito a favor de a gente conseguir delegar, por exemplo, um site, e eu acho isso incrível, porque um site, 5 anos atrás era algo complicadíssimo de se desenvolver. A gente precisava dominar código, passava muitas vezes semanas em cima da construção de um site que hoje uma inteligência artificial constrói em 5 minutos. Mas não sou a favor de delegar o nosso lado estratégico, o nosso lado de pensamento, de desenvolver ideias, de realmente entender o que é bom, o que é ruim, de desenvolver senso estético, para conseguir dar os comandos para a IA executar essa parte operacional, de desenvolver linha de raciocínio, de saber se comunicar, saber escrever corretamente e se fazer entender. Porque eu percebo que até a minha capacidade de enviar uma mensagem no WhatsApp muitas vezes fica limitada a nossa, eu vou lá no chat GPT e perguntar como que eu posso enviar essa mensagem. E são esses pequenos detalhezinhos, nessas nuances mesmo, que a gente vai perdendo a nossa capacidade de ser humano, de se relacionar, de construir com as outras pessoas. E é justamente essa capacidade que nós, seres humanos, temos, é que faz com que a gente se sinta vivo, com que a gente queira viver. Caso contrário, a gente seria só algoritmo, robôs. E definitivamente o ser humano está muito longe de ser um algoritmo ou um robô. Não quero parar com o uso da inteligência artificial, acho que isso na verdade é uma ideia até impossível de ser realizada, porque a gente vive outros tempos, outras eras, e é fato que a inteligência artificial ela faz parte do nosso dia a dia. Assim quando começou o uso dos celulares. No início era tudo muito estranho e depois isso foi se tornando normal e hoje é praticamente impossível você viver sem o seu celular. E a inteligência artificial ela segue nessa mesma linha. Mas assim como o uso do celular ele precisa ter um limite, o uso da inteligência artificial também precisa ter, para que você continue se desenvolvendo como um ser humano, construindo relações como um ser humano, vivendo como um ser humano e principalmente tendo vontade de viver, de fazer as suas coisas, de realizar os seus sonhos. Eu tomei a decisão de voltar a gravar vídeos longos e densos com o objetivo de resgatar esse meu lado, de trabalhar essa minha capacidade mesmo de abrir uma câmera e falar o que vem na minha cabeça, de desenvolver o meu raciocínio, a minha linha de pensamento, a minha opinião sobre as coisas, para conseguir ter essa visão crítica e não deixar que não só a inteligência artificial, mas com que as notícias, o jornal, a rede social influencie de fato o que eu acredito e o que eu sei que eu sou. E por esse mesmo motivo, eu quero que você aí analise até que ponto a inteligência artificial e até as redes sociais, elas estão impactando na sua capacidade de ser um ser humano, de ter ideias, de ter opinião, de ser realmente uma pessoa que se coloca com presença na vida. Porque é muito fácil a gente se perder nesse caminho, mas o mais importante é a gente ter essa noção de quem a gente é, porque esse sempre é o caminho para o reencontro. Muito obrigada por estar aqui comigo e agora eu te espero no próximo vídeo sem roteiro de inteligência artificial.